roda coplanar a mesma e abaixo do centro, na forma de um pêndulo. Essa é uma foto digital da barba de uma pena no intervalo de 1 milímetro. A gente está vendo aí 1 milímetro. Tem em torno de 32 bárbulas nesse milímetro de barba da pena. Vamos ver a barba em conjunto agora. Ficou muito bom isso. São 36 fotografias de 1 milímetro de uma barba de em torno de 3,6 centímetros. Ela tem aproximadamente 1000 bárbulas de cada lado. Há na pena em torno de 250 a 300 barbas do tamanho desta, em média, em cada lado da pena. Portanto, estamos vendo as bárbulas da barba da pena, que faz parte da asa, vendo a descontinuidade na superfície, que é a asa dos pássaros, em 4 escalas. A asa que se quebra em penas, que se divide em barbas, que se divide em bárbulas, nas quantidades que mencionamos. Close nele. Obrigado. Obrigado. Indo aí, amiga. Começa no convitinho a exposição. Dá um close nele mais exposto, mostrando que ele é um desenho, isso, mais ou menos isso. Aí depois vai aproximando. Tá gravando não, né? Tá. Aí a aplicação do princípio, né, usando as penas, discutindo o objeto aeroporto. É um veículo de transporte aéreo com hélices ou turbinas de penas. Ainda tinha na época 2 turbinas, uma equilibrando a outra, estabilizando. Depois o que já foram montados foram com rabo, e atualmente estamos em dupla turbina concêntrica. Vamos ver a coletânea desses antigos, você pode ir passando, e logo mais veremos a nova etapa do processo. Não se preocupar com esse detalhe aí, não. É muito detalhe. Só um close rápido você fez, está ótimo. Aí são algumas vistas do que seria o aeroporto, cada modelo com uma pequena diferença. Pode entrar na filmagem, não tem problema não.
Você também, amigo, fica à vontade. Aí atrás você está vendo as barbas de uma pena. São várias fotografias microscópicas. Outro modelo de aerocóptero. Aí na ocasião ainda tinha a hélice traseira, mas os objetos que foram feitos partindo desses desenhos foi construído com rabo. O primeiro aerocóptero exposto foi no tema Intempérie do projeto Quanto Mais Arte Melhor, no segundo 2, organizado pelo professor Orlando Faria, do Departamento de Artes da UFES. Aí uma vista das engrenagens do antigo aerocóptero. Agora, um tipo de modelo do aerocóptero que foi elaborado também. Foi próximo deste, que foi exposto na Intempérie. Ele, na ocasião, era o modelo de número 5, quando foi exposto, as peças, embora não estão aqui. Outro modelo que foi desenhado, ele já não está expresso aí a hélice traseira, é só a imagem dela. E o último dos modelos dessa levada, e ainda tinha o cilindro, embora o cilindro é algo negado, porque o objeto também tem que ser levantado. Além de levantar o seu peso, tem que levantar o peso do objeto, então não justifica sentar nele. Agora a gente vai para a etapa dos aerocópteros modernos, que são de dupla turbina concêntrica. Aerocóptero de dupla hélice concêntrica, ou dupla turbina concêntrica. Esse é o modelo a pedal. Você estaria tocando o pedal e duas turbinas concêntricas, uma dentro da outra, uma rodando para a direita e outra para a esquerda, na forma que está em helicoide. De modo com uma balança embaixo, você vê quantos por cento do seu peso você pode levantar numa balança com a própria força biológica, agarrando-se ao ar, usando o princípio que está nas penas. Aqui estão elas. E olhando uma vista de baixo, a gente vai ver a parte das engrenagens do aerocóptero, que é o porquê ele está chamando aerocóptero de dupla turbina concêntrica. Você tem o que seria o pedal para ser tocado, as duas engrenagens do pedal, e cada engrenagem pega um tubo. Essa pega do meio e a outra de cá pega o teto. Com o tocar do pedal, uma engrenagem roda um tubo para a direita e o outro para a esquerda. E aqui a gente, só para destaque, tem um modelo em miniatura do que são essas duas turbinas. Uma rodando para a direita, outra para a esquerda. Essa aqui é a peça de número 11 da construção dessa levada agora, que expressa o modelo de número 21, está incompleta, mas é esses os efeitos que ela teria. Essa, quando tocando a manivela, uma rodando para um lado e a outra rodando para o outro, para aplicar o princípio que está nas penas. Temos aqui também o modelo em miniatura. O modelo a manivela, falei errado. E algumas equações que a gente não vai dar ainda delas agora, mas também discutindo a mesma coisa, a capacidade de você levantar o próprio peso numa balança, ver quantos por cento do peso você levanta numa balança, 10, 20 ou 30% ou 100% ou 150%, com o tocar da manivela, com a possibilidade de acoplar a manivela com o pedal visto antes. Voltando ao objeto, para a gente fazer uma observação do que é o princípio que a gente quer apregoar. Se você faz um movimento de 1 metro, não sei se está bom para ser gravado aí, um movimento com uma distância de 1 metro no intervalo de 1 segundo, você dá uma volta. Então, com 1 segundo e 1 metro de deslocamento, você consegue fazer uma volta de movimento no objeto. E repara que imediatamente ao parar ela e voltar, ela volta a rodar para o lado contrário.
agarrando-se plenamente ao ar, que é o essencial, que se fôssemos fazer de modo sintético, jamais conseguiríamos fazer uma volta desta, uma distância em um tempo de 1 segundo, como mencionado. Visto o princípio que tem nas penas, que a área é muito maior do que a de um objeto liso do mesmo tamanho. Essa aqui, no caso, é uma de gavião e as demais de urubu. Essa aqui é do bordo de ataque, isso aqui são as penas do meio. Então, a área dela chega, a gente prevê, em torno de 3 vezes o que seria a área de um objeto liso da mesma forma. E o volume dela, enfiando num copo d'água, a gente vê que é muito menor do que o volume de um objeto que a gente fosse fazer sintético, ou de outros objetos da natureza. E a massa é a massa equivalente de 1 litro de ar, a da pena do bordo de ataque do urubu, por exemplo. É 1,3 gramas as mais pesadas. E aqui as duas peças, uma dentro da outra. Essa é a miniatura. Assim como a gente viu o aerocóptero em miniatura, aqui a gente está vendo as paletas para o aerocóptero no tamanho que seria para uma pessoa, onde as paletas que você está vendo ali, uma paleta dessa seria equivalente de uma das penas que foram vistas na turbina anterior. E aqui eu vou movimentar uma paleta para você ter uma noção de quanto ela agarra. Como vocês viram no dado, a paleta pesa em torno de 80 gramas. E a força que eu tenho que fazer para sustentar ela nessa velocidade, praticamente é quase o limite da minha força da mão. Embora ela só pesa 80 gramas, se vocês repararem, reparam como ela se enverga todinha ao estar passando no ar. Alguns preveem que ela segura entre 3 e 4 até 6 quilos a um movimento dessa velocidade. Ela sustentaria um peso em cima dela aproximadamente 6 quilos, embora ela pese só 80 gramas. Vamos focalizar agora uma questão particular, que não seria a paleta do aerocóptero, mas a coisa antiga do estudo do voo com alado natural ainda, que são as duas peças aqui em cima. Apenas zero, falange distal e músculo de sustentação. Isso aqui, se você fosse um pássaro e tivesse a primeira pena da sua asa desse comprimento, ela está faltando a parte da pena para completar, mas aqui seria a haste da pena. Isso aqui seriam elementos como se fosse apenas sendo o papel da unha. O que são essas penas aqui seria a falange distal do pássaro na sua proporção, e aqui seria o equivalente de um músculo para gerar o movimento de oscilação dessa pena, e a quina desse osso seria o equivalente da junta entre a falange distal e medial. No caso, seria a testa da falange distal, se a gente pode falar assim, de um pássaro dessa proporção. Então, os elementos aqui da asa do pássaro estão fazendo o papel, os elementos inteiros da asa, das primeiras penas do pássaro, mais a falange medial distal e o carpo, estão fazendo o papel de pena e falange distal de um pássaro de proporção grande. E em cima, analogamente, em cima é a parte das penas de um gavião, embaixo de um urubu. Um movimento usando as duas paletas que formam a turbina do aerocóptero. Seria para fazer um aerocóptero 24 conjuntos de média. Então eu estou fazendo uma rotação de equivalente de meia volta por segundo, e já estou tendo dificuldades, dado o tamanho do agarramento ao ar que o objeto está fazendo. Embora isso pese só 200 gramas, ele está quase que tomando o meu limite de forças para poder relacioná-lo com o ar, poder interagir com o ar. Se vocês reparam, as pontas da hélice se envergam todas para cima, mostrando quanta de força ele está puxando para cima. Turbina em helicoide e aspiral ao mesmo tempo. Pode dizer assim, núcleo de turbina aspiral helicoidal. A etiqueta aqui está: núcleo em miniatura para a turbina aspiral helicoidal, com eixo para o aerocóptero. O material é madeira e o peso dela é 200
2 gramas. Tem as outras dimensões, o comprimento também. E terminado, ela faz uma varrida nela para lá. Quando terminar a varrida lá no final nela, pega a coletânea das outras, que aí ela já fecha. Esse texto pode passar batido. Às vezes o suporte faz vibrar, né? Aí a gente está registrando uma paleta do aerocóptero e a coletânea delas em construção. Se usam a pena, mas não são na forma da pena, porque tem o papel de paleta de turbina para formar hélices e não o papel de penas propriamente. Daí as penas não estarem na sequência de uma pena de pássaro, formar uma pena. Essa aí é a urna rádio da parte direita de uma asa pássaro. Se o homem fosse um pássaro, as proporções da urna dele, esse osso aqui de baixo, ou o rádio que estaria junto a esse papel aqui, teria essas proporções. Tem a asa completa, logo mais veremos. A asa esquerda, essa aqui é a urna da asa direita apenas. Com 108 gramas, 1086 gramas, 116 centímetros de comprimento e 60 centímetros de diâmetro. Está filmando? E em cima, uma pena. Aqui fala os materiais, a gente não está frisando muitos materiais, está falando mais das dimensões de massa e as 3 dimensões espaciais de comprimento. Mas é um estudo aplicando as penas para formar uma pena. Não entrarei em detalhes. São objetos antigos. Este objeto é de setembro de 2001 e este objeto, a urna, mencionada anteriormente, foi arquivada como encerrada a etapa dela em outubro de 2000. Por ser à esquerda é alumínio parafusado por cordões de nylon seda. São 4,661 kg ou 4.161 kg, 3,73 metros de comprimento, 270 centímetros de largura e 36 centímetros de altura. Esse 270 centímetros de largura está errado, é 170 centímetros de largura. Então, essa seria a parte esquerda, a urna direita foi mostrada, as outras partes, que era a parte direita, foi picada e feito outras peças. Isso é um objeto que foi arquivado em outubro de 2000, e do lado tem o desenho da asa pássaro mais recente. Esse desenho é de 20 de 1 de 2003. É a asa pássaro, veículo de transporte aéreo com voo, tipos alados naturais, os pássaros, os insetos, as libélulas, os morcegos. E é o desenho mais recente. Isso para o modelo de uma pessoa. Se fosse para uma brincadeira que a gente faz, se fosse para uma nave, para carregar 1000 navios dentro daqueles que carregam em torno de 1000 carros dentro, poderia discutir a questão desse pé também. Para uma navegação não só na atmosfera, mas no espaço sideral também. Para aplicar o princípio que está nas penas, né? A gente vai no finalzinho filmar o gavião para fotografar bastante informação do que é realmente as grandes e importantes informações que estão na asa dos alados naturais. De cara, a oscilação da asa em relação aos sistemas nossos de artefatos, como um todo, avião, helicóptero e outros mais. É por oscilação, não por rotação como eles são, ou como são eles.
Vamos dar um foco na mesa que está na frente, puxando direto. Aqui tem as engrenagens para o aerocóptero. Estudo para engrenagem cônica invertida. Tração pelas bordas. São engrenagens que a gente veio construindo para fazer o aerocóptero. Elas têm esse papel uma com a outra. O comum de cada engrenagem. Essa aqui parece que não está combinando com essa. Essa acho que combina com essa melhor. Ou de repente essas duas aqui são um par também. Eu não lembro mais. Então elas são engrenagens cônicas para trabalharem uma na lateral da outra e ocas. Ocas de modo a poder dar para fazer essa coletânea aqui, ó. Então se você tiver um aerocóptero, 1, 2, 3 não está pronta, 4, dá para tocar 4 turbinas com essas 4 engrenagens concentricamente. Aqui tem um modelo de aerocóptero com 2 turbinas concêntricas. Você vai rodar as engrenagens para um lado, esse aqui está desmontado ainda, ele está em fase de construção. Você roda o eixo com 2 engrenagens lá dentro e as engrenagens que são movidas pelas motoras, uma vai para a direita e outra vai para a esquerda. O desenho o objeto está em construção ainda, não dá para ver os movimentos perfeitamente. Esse é o modelo miniatura. O que foi fotografado antes é para modelo grande. É a parte de transmissão do aerocóptero de dupla turbina concêntrica. 1 ou 2 é equivalente a 1 ou 3, equivalente a 1 ou 4. A gente pode pensar assim. Então, 1 ou mais turbinas concêntricas são as 2 principais diferenças. 1 ou 2 ou mais, que é a mesma coisa, 2 ou mais. Vamos fotografar as outras partes da mesa. Aqui engrenagens na esfera, só uma discussão de geometria e topologia. E só frisando, já que a gente mencionou da topologia, as engrenagens que podem ser concêntricas uma à outra têm o caráter da topologia do objeto oco. Se ela fosse um tarugo, ou seja, algo maciço, elas não poderiam entrar uma dentro da outra e você ter essas possibilidades de gerar movimentos dentro de algo que já está em movimento. Então você, em princípio, pode brincar assim, tem um universo de possibilidades dentro de cada objeto em movimento quando você coloca a possibilidade da topologia do objeto oco, no caso do tubo, em substituição à do tarugo, que é um maciço e restringe apenas ao próprio objeto que está a movimentar-se. Pode fechar essa ala, a gente vai falar um pouco disso. Onde tem uma asa com uma topologia diferente da topologia da pena. A pena vem da consequência de ser asa que divide em penas, que divide em barbas, que divide em bárbulas. Cada pena tem em torno de 250 barbas, que cada barba tem em torno de 1000 bárbulas, isso de cada lado. Enquanto aqui é uma superfície contínua, praticamente contínua, meio transparente, e com algumas rugosidades para fazer o papel das barbas aqui. E o processo de batimento da asa é um pouco diferente, aqui é mais rotacionado, enquanto a asa do pássaro bate no movimento praticamente só uma oscilação num plano, embora varie um pouquinho também e tenha uma rotaçãozinha, o subir é para cá e o descer virando para baixo também. No máximo 15 graus de rotação deve ter no movimento natural. Só isso aqui. Vamos virar para a mesa. Material de pita ou piteira, o pendão da vara de piteira, do pé de piteira, o pessoal usa para fazer corda, as folhas dele. E com esse material, ele deve dar em torno de 4 kg, está pesado, não sei onde estão as medidas. Seria o material para fazer o conjunto de ossos de uma asa pássaro para uma pessoa, assim como aquele conjunto de ossos em alumínio do tipo morcego. Mas aqui já seria para aplicação na asa pássaro tipo pássaro mesmo, não tipo morcego. Então tem a cigarra para dar o tipo inseto, o morcego para dar a asa pássaro tipo morcego e a própria asa do pássaro que é dividida em penas. São topologias e geometrias diferentes. E vamos olhar agora lá para a nossa imagem da pena em escala. Aqui a gente tem um desenho da pena, um corte transversal. Se fizesse um corte assim, numa pena e estivesse olhando de frente, a gente teria essa imagem aqui. Está mais ou menos multiplicado por 5 no máximo, entre 3,5 e 5, o que seria uma pena. Então tem 37 frontes de barba do lado de cá e em torno de 15 frontes do lado de cá. Olhando pequenininho aqui, a gente vê uma barbazinha dessa em escala maior.
parece que tem frações áureas desse tamanho com o de trás e com o da frente. A bárbola de trás, se você projeta ela tem uma análise aqui, tem uns números aqui que a gente está acreditando que se relacionam aureamente, que são essas equaçõezinhas. E alguns comentários que não vamos frisar. Embaixo a coletânea das penas que a gente vem usando para confirmar essas verdades. Vamos dar um close aí. Pode fechar aí. Um tipo de aerocóptero, a transmissão dele em miniatura, só para uma manivela de um lado, não é o pedal. E praticamente fixamos aí. A gente tem aí materiais de várias épocas estudados. Na época ainda trabalhava com parafusos, trabalhava com tensores. E isso são tecnologias vigentes no momento. Mas como vimos nos desenhos e objetos anteriores, a gente está buscando uma tecnologia que não seja dos parafusos